Amém, uma alegria estar aqui com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 5 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 5 a 11. Quero que você abra na sua Bíblia e mantenha ela aberta, porque nós vamos usar o texto enquanto estivermos pregando. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo nessa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, flui com a tua palavra agora. Abra as nossas mentes, nossos corações, para recebê-la, Senhor. E que não seja apenas um conhecimento, mas que o Senhor transforme as nossas vidas. Não queremos sair daqui do jeito que entramos, Pai. Muda o nosso coração, muda as nossas vidas. E capacita-me, Senhor, ajuda-me a transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem é Os Três Inimigos que eu vejo nesse texto. E é interessante que a primeira vez que eu preguei, eu coloquei o título Os Dois Inimigos. Aí enquanto eu estava pregando, descobri que tinha mais um inimigo enrustido ali, que estava escondido, né? E aí eu mudei o título, coloquei Os Três Inimigos. O primeiro inimigo, que é muito claro, muito evidente, e que todo mundo prega muito e fala muito, está no versículo 8, diz lá: sede sóbrios vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Com todo esse movimento que houve de batalha espiritual, esse foi um dos textos muito enfatizados, muito ensinados. E se você fez algum curso, algum treinamento, alguma coisa nessa área de batalha espiritual, o pessoal usa muito esse texto e realmente é uma figura aterradora, né? Cadê o leão? Está aqui, ó. Né? Você imaginar, esse leão está até bonzinho, hein, ô Mateus? Você falou que ia botar um leão. Ah, eu tenho uma foto de um leão que dá medo mesmo, está de boca aberta, assim. Ah, esse leão está bonzinho, dá até para passar a mão na cabeça dele, né? Aí, ó, tá bonzinho, não vai morder ninguém. Mas a figura que as pessoas trazem de um leão mesmo, feroz, querendo morder. E eu tenho ensinado muito às pessoas, quando você lê um texto, procura ver bem o contexto, né? A gente vai no curso de teologia, que a gente ensina o seguinte: texto fora de contexto é pretexto. E muitos pastores, líderes sabem disso. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre lê textos, parte, a gente não estuda o contexto. E eu quero mostrar hoje para vocês o quão é importante a gente olhar todo o contexto. Então, quando vocês verem todo o contexto desse texto, vocês vão ficar impressionados. Porque a mensagem que Pedro está dando aqui não é a mensagem que a turma está pregando aí. Há uma diferença. E olha, eu quero dizer para vocês que o problema, às vezes, da heresia, não é que o cara vem com uma mentira, ele vem com uma verdade, só que ele enfatiza meia verdade.
ele não enfatiza a verdade toda. Então essa meia verdade acaba se tornando um engano, uma mentira, que nos leva a ter um entendimento distorcido da palavra de Deus. Então, esse texto, ele fala do leão como um leão feroz, rugindo, procurando alguém para devorar. E realmente é uma metáfora aterradora. É aterradora. Mas nós temos que olhar essa metáfora, esse texto dentro de um contexto. E eu quero dar para você inicialmente o contexto histórico. Essa carta foi escrita por Pedro, o apóstolo Pedro, ao pessoal da região da Ásia Menor ali, e ele escreveu provavelmente em Roma entre o ano 60 e 63. E essa época, aliás, desde que o evangelho surgiu, ele veio debaixo de muita perseguição. Mas nessa época, a perseguição em cima dos cristãos estava muito forte. E no ano 64, para vocês terem uma ideia, Nero, ele pôs fogo na cidade de Roma. E a cidade de Roma tinha 10 bairros. E 9 bairros pegaram fogo. Um bairro só não pegou fogo. Adivinha qual que foi? Foi dos cristãos. E o que parece que foi bênção, virou uma tragédia. Por quê? Porque Nero usou isso para culpar os cristãos. Tá vendo? Olha aqui, ó, foram eles que queimaram. E aí houve uma perseguição implacável, muitos cristãos mortos, torturados, decapitados, e eles começaram a pegar postes de madeira e colocar os cristãos amarrados nesses postes e pintado com piche, e eles botavam fogo. Então, eles começaram a colocar a estrada cheia de cristãos sendo queimados. Diz que queimaram tantos cristãos que eles já não estavam encontrando madeira para pendurar os cristãos, de tantos cristãos que foram mortos. Então, quando você entende esse contexto histórico, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo lançados nas arenas, e os cristãos estavam sendo devorados, literalmente por leões. E normalmente eles deixavam os leões fazerem jejum de 3 dias, para que eles estivessem mesmo mortos de fome, né? Tem até piada que o cara, antes de comer o leão, ele ajoelhava e falava: Senhor, entrega o meu jejum em nome de Jesus, amém. Iau, né? Tem figura assim, gozando, né, dessa cena de cristãos sendo devorados. Mas era o que estava acontecendo, cristãos lançados nas arenas, sendo mortos, sendo presos, decapitados, né, crucificados. E há uma história que conta de um grupo cristãos que foi jogado nessa arena. Os leões entraram para trucidar aqueles cristãos, aquele povo gritando. E naquela época, né, os romanos, eles faziam sangue e diversão. Eles usavam essas arenas para trazer espetáculos violentos, sanguinários, para satisfazer, divertir o povo. E eles jogavam os cristãos ali naquela arena para divertir o povo.
Então tem uma história que conta que um grupo de cristãos foi lançado nessa arena, e eles se juntaram no meio e começaram a orar e a adorar o Senhor, enquanto os leões foram trucidando, matando aqueles cristãos. Quando acabou, a arena todinha, todo mundo ficou em silêncio. Houve um temor muito grande naquele lugar, porque eles nunca tinham visto pessoas morrerem como esses cristãos. Irmãos, quando aqui diz, o leão ruge procurando alguém para devorar, não é só figura, não, é realidade. Os cristãos literalmente estavam sendo mortos, devorados, trucidados por leões. E é interessante que se a gente para aí, esse que é o problema. Você fica com essa imagem, você fica com uma imagem aterradora. Mas Pedro não termina aqui. Ele diz como enfrentar isso. E é interessante que nós cristãos queremos ouvir mensagens que aliviem a nossa dor. A gente quer chegar domingo de manhã, receber mensagens falando, ó, sua dor vai passar, seu sofrimento vai passar, que você vai prosperar, que tudo vai ser mais fácil na sua vida, que você não vai mais enfrentar dificuldade. É esse tipo de mensagem que a gente quer ouvir. E às vezes a gente tem a esperança e até a ilusão de que nós não vamos mais sofrer, que nós não vamos ter que passar por dores, por aflições. E a gente vai na igreja buscando o cessar das dores, das aflições. Não é verdade? Mas sabe que Pedro fala? Olha só o que Pedro fala. Diz assim, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão sendo devorados. Vocês estão sendo trucidados. Mas tem uma certeza. Está todo mundo passando pelo mesmo sofrimento. Sabe o que ele está afirmando? Ele está afirmando, irmãos, que o sofrimento não vai cessar, que os leões não vão parar de trucidar, que a dor não vai parar de continuar, que a perseguição não vai terminar, irmãos. A gente gostaria, ele está terminando a carta aqui, né? Uma palavra assim, irmãos, fique tranquilo, porque tudo isso vai acabar. Vocês não vão sofrer mais, vocês não vão passar mais por luta. Você não gostaria de receber essa mensagem? E Pedro fala o contrário. Ele diz assim, tenham certeza, vocês fiquem certos, que vocês vão passar por sofrimentos iguais, porque todo mundo está sofrendo. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. E se você veio aqui na igreja achando que por estar aqui você não vai sofrer mais, alguém te ensinou algo errado. Porque o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Você vai ver que os grandes homens de Deus passaram por grandes lutas. Olha os 12 apóstolos. Todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Uns foram amarrados entre 2 cavalos e partido pelo meio, assim. Pluft! Outro foi decapitado. João só não morreu por um milagre.
martirizar, porque botaram ele numa talha de óleo fervendo e ele não morreu. Foi um milagre. João foi o único que morreu de velhice, mas todos os outros foram martirizados. Então, Pedro está falando assim, tenham certeza que o sofrimento vai continuar, a perseguição vai continuar, os leões vão devorar. Mas aí ele dá uma resposta. Ele diz, como é que você tem que lidar com isso? Como é que você tem que enfrentar o leão? O que ele diz aqui no texto? Resisti-lhes firmes na fé. Irmãos, chave na vida cristã é fé. A minha mulher é psicóloga e ela trata com vários cristãos. Sabe o que esses cristãos dizem? Dizem assim, eu sei o Deus que eu creio, meu Deus é poderoso. Mas está tudo doente. E na hora que vem a dificuldade, cadê o Deus, esse cara? Desapareceu. Desapareceu. Sabe por quê? Porque a gente fala que crê. Mas na verdade, quando vem os problemas, a gente percebe na vida das pessoas que elas não creem. Elas confessam uma coisa, mas não é verdade. Então, aqui Pedro está falando para esses irmãos, olha, você tem que resistir a isso como? Fé. Fé. Irmãos, vocês precisam viver uma vida de fé. Fé no quê? Aí ele vai dizer aqui no versículo 10. Ora, o Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Você precisa crer que Deus é o Deus de toda graça. E que tudo que você passar, não importa se for leão, se for ladrão, se for perseguição, seja o que for, Deus de graça, o Deus de toda graça, dará graça para você enfrentar, seja o que for. Amém? Sabe um texto que eu acho interessante, que eu creio também, viu, Mateus? Todo mundo entende errado esse texto, que é 2 Coríntios 12, quando Deus fala para Paulo assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Todo mundo lê esse texto aí, e aí fala, legal, Deus nos dá graça, mas quando você vê o contexto, a gente treme um pouco. Por quê? Porque Paulo, ele estava com espinho na carne, não é isso? Vocês lembram o texto? Eu não vou ler ele, mas vocês lembram, Paulo estava com espinho na carne. Sabe quantos anos ele estava com esse espinho na carne? 14 anos. Não foi uma semana, não foi uma encravada, uma semana, 2. Foram 14 anos. Ele estava chegando no limite. Ele não estava aguentando mais. E quando na Bíblia fala 3 vezes, esse 3 vezes, o significado da Bíblia é algo assim, sabe? Você está, é um pedido extremo. Por exemplo, Jesus, quando 3 vezes falou, Pai, afasta de mim o cálice. Depois ele volta, Pai, afasta de mim o cálice. Depois ele volta,
Pai, é algo assim extremo. Então, quando Paulo fala, oh Deus, tira de mim esse espinho. E diz lá que ele orou 3 vezes. 3 vezes ele orou. Aí então vem a palavra. Aí Deus dá uma resposta. Paulo, a minha graça te basta. Aí todo mundo quando lê esse texto, né? Oh, que legal, a graça de Deus é boa, né? Mas sabe que Deus está falando para ele, que ninguém está enxergando? O cara está há 14 anos penando. Ele pede insistentemente 3 vezes, não aguento mais, Deus, não suporto mais. Sabe que Deus fala para ele? Sabe que Deus está falando para ele? Paulo, o negócio é o seguinte, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Vou repetir, Deus está falando para ele, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Você vai viver o resto da sua vida com esse espinho. Meu amigo, eu acho que nessa hora eu desisti aí. Deus falou isso para ele. Eu não vou tirar o seu espinho. Mas tem uma coisa. A minha graça eu te dou. Você está entendendo a graça de Deus no meio disso aqui? Não é mole não. Já pensou você? Nessa hora você fala, Deus, não quero a tua graça, eu quero que você tire espinho mesmo. Você quer a graça ou você quer que tire o espinho? Aí fala assim, né? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí todo mundo quando vê poder, que poder que você vai pensar? Poder sobrenatural. Agora, poucas pessoas entendem isso. Vai lá no grego e procura. Qual é essa palavra poder? É a palavra no grego dunamis. Aí fala dunamis, dinamite, poder. E a tradução é poder sobrenatural de fazer milagres. Aí todo mundo, oh, legal. Mas também tem um outro significado que ninguém fala e que ninguém entende. Ele tem 2 poderes. Um poder sobrenatural de milagres, mas um poder de capacitação moral e excelência de alma. Poder moral e de excelência de alma. Então, quando você lê o texto, por que foi dado a Paulo esse espinho na carne? Você sabia que tem uma razão e que o texto explica a razão desse espinho na carne? Você vai ver. Foi-me dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Orgulho. Por isso que Deus colocou um espinho na carne dele. E quando ele fala, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos, Paulo já tinha orado por gente ser curado, ele já tinha muito poder. Não estava faltando poder sobrenatural de manifestação na vida dele, estava? Não. O que estava faltando? O que Deus queria? Poder, moral, excelência de alma. Aí eu fico pensando, de todos os homens que eu conheço na Bíblia,
E pessoalmente, talvez se eu pudesse dizer assim, o cara mais espiritual, mais cheio de Deus, mais cheio das verdades de Deus, ungido, um cara que é um homem de Deus, é Paulo. Não é? Eu, sei lá, vamos colocar os top 3, Paulo está lá entre os 3 mais homens de Deus que eu conheço. Agora, se Paulo, que é um dos top 3, ou até o top 1, precisava de um espinho na carne, quem somos nós achar que nós não precisamos de um espinho na carne? Talvez hoje você tenha um espinho na carne, porque Deus quer te humilhar, quer fazer de você uma pessoa humilde, para que você não se ensoberbeça. Se Paulo, com toda a maturidade dele, precisava disso, com toda a experiência, com toda a unção, cheio do Espírito Santo, ele tinha um espinho na carne. Eu fico falando, ixi, vida. Alguns fazem a piada, diz que o espinho da carne de Paulo era a sogra dele, né? Mas não acho que é verdade, não. É uns caras aí revoltados com sogra que andaram pregando isso aí. Tem muita sogra boa, né? A minha sogra é legal. Dando sinal positivo para ela. Irmãos, a graça de Deus não é qualquer coisa. A graça de Deus é tremenda. E Deus vai te dar graça. Talvez Ele não vai te livrar. Vai te livrar de algum sofrimento, sim, mas não vai te livrar de tudo. Eu estava num velório, um amigo meu, pastor Batista, perdeu o filho de 20 anos de idade. E sabe aquele filho que ele jogava bola junto, lavava o carro junto, passeava, era companheirão. Os dois, nossa, se davam muito bem. Faziam muitas coisas junto, o filho ajudava demais na igreja, ele. E um dia, viajando para São Paulo, Curitiba, São Paulo, na volta, sofreu um acidente de carro, morreu. Foi um acidente trágico, 20 anos de idade. Fui lá no velório. Nossa, eu vendo aquelas cenas, pessoas desesperadas, chorando. Meu filho era pequeno, a minha filha. Aí me veio assim, puxa, se eu perder o Tiago, a Carol, eu acho que eu não suportaria, eu não aguentaria, eu ficaria desesperado também. Me veio aquele medo de perder meu filho. Mas naquela hora, irmãos, não sei como nem porquê, mas naquela hora eu senti Deus falando comigo, Massal, se você tiver que perder seu filho, eu vou te dar graça para você enfrentar. Na hora, perdi aquele medo, aquela insegurança de perder meus filhos. Deus, Ele vai nos dar graça para enfrentar seja o que for. Tinha um diretor do curso lá da Universidade da Família, ele era um treinador e ele estava com câncer. E ele estava morrendo. E nós fomos visitá-lo, para vocês terem uma ideia, acho que umas 2, 3 semanas depois ele faleceu. E a minha mulher, ela é muito ansiosa, muito preocupada. E esse negócio de doença, ela tem medo de ficar doente, de enfermidade.
E aí, quando nós estávamos no caminho, porque era Pompeia, cidade de Pompeia Marília, mais ou menos 30 quilômetros, e nós estávamos indo para o hospital para visitá-lo, ela estava assim, né, pensando, o cara deve estar arrasado, deve estar desanimado, deitado lá na cama, está morrendo. E quando nós chegamos lá, ele estava tão animado, que ele nem parecia que estava com câncer. E a minha esposa falou assim, olha, eu estava vindo aqui pensando que você estava desesperado, eu vendo você assim desse jeito, eu entendi uma coisa, Deus te deu uma graça para enfrentar essa enfermidade. E anos depois, a minha mulher fez pela primeira vez um exame de mamografia. E aí ela tirou as chapas, nós fomos lá no médico, o médico colocou naquele quadro, né, um quadro de luz, botou ali e ficou olhando, examinando, olhando, pegou até uma lupa para olhar com mais cuidado e tal. Aí ele virou e falou, reto e direto, você está com câncer. Aquilo caiu como um balde de água gelado em cima da gente. E passamos durante 6 meses, vários exames, várias coisas. Teve que arrancar através daqui, para atingir a mama, arrancar uns negócios lá. E eu lembro que nós estávamos no culto, e nós íamos cantar uma música que eu gravei num CD por causa dessa experiência, que chama Tudo Que Sou. E um irmão foi na frente da igreja e disse assim, a Regina não pode erguer as mãos, mas nós podemos. Vamos erguer as mãos e adorar ao Senhor por ela. E a igreja inteira ergueu as mãos e adorou o Senhor. Naquele dia, a minha esposa disse, eu decidi que eu vou erguer as minhas mãos ao Senhor toda vez que eu adorar. Não vou deixar de adorar o Senhor sem erguer as minhas mãos. Depois passou tudo, acabou o problema, ela pôde testemunhar que ela é uma pessoa ansiosa, mas durante todo esse tempo, 6 meses, ela disse, nunca perdi uma noite de sono. Ela tinha medo, ficava pensando o desespero que ela passaria, e todo mundo que está com câncer, que pensamento que vem? Morte. Ela disse que ela não perdeu uma noite de sono. Sabe o que é isso? Graça. Deus nos dá graça para enfrentar seja o que for. Então não fique desesperado, ai, se acontecer isso comigo eu não vou aguentar, ai, se eu perder meu filho, ai, se eu perder emprego, ai, se eu ficar doente, ai, se acontecer, ai, se acontecer aquilo. Deus de toda a graça dará graça para você enfrentar, seja o que for. Amém? Vamos para o segundo. Ih, rapaz, acho que eu estendi até a mensagem, acrescentei um negócio aqui que não tinha na mensagem anterior. Nem sei aqui, vai acabar, está ficando comprida essa mensagem aqui. Vocês vão ter que ficar aqui até a noite, hein? O segundo inimigo. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É que eu não gosto de ficar repetindo a mesma mensagem, viu? Aí eu começo
mudar alguma coisinha ali. Eu estou inventando uns negócios aqui. Vocês viram que eu já mudei um pouco a mensagem, não mudei não? Está diferente, né? Bom, o segundo inimigo é a soberba, é o orgulho. Você viu que para enfrentar o primeiro inimigo, você precisa ter fé no Deus de toda graça. Mas o Deus de toda graça não dá graça para qualquer um. Então, quando você conecta esse versículo com o outro, você vê, Deus resiste aos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, oh, legal, meu Deus, de toda a graça, Ele vai me dar graça. Tem um porém. O texto está dizendo, se você é soberbo, orgulhoso, você não vai experimentar essa graça, não. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça a quem? Será que você é soberbo ou não, hein? Nota de 0 a 10. Quanto que você se coloca aí, hein? Eu vou dizer. Sabe qual a nota? Eu nem conheço, eu vou te dizer qual que é a sua nota, de 0 a 10. É 10! Você é orgulhoso! Agora você não gostou, hein? É, o Marçal não me conhece, está dando 10. É 10, irmão. Fica dando aí 7, 6. Você está, não, eu vou reconhecer eu como, né? O mais humilde ele deu 7, 8, assim, né? Eu gosto de chocar, é 10. E você já, não, Marçal, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Nós somos extremamente orgulhosos, soberbos. Nós somos terrivelmente orgulhosos. E o pior de tudo, que nós não admitimos isso. E ainda alguns aqui se acham humildes. Depois dessa mensagem, o Mateus não me traz mais aqui, porque a turma vai me linchar lá fora, né? Salmo 19 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E essa pergunta, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Eu entendo que ninguém. Eu não consigo, você não consegue. Por quê? Ele fala, absolve-me da soberba e ficarei livre de uma pequena transgressão? Não. Sabe o que ele diz? E ficarei livre de uma grande transgressão. Sabe o que impede a gente ver os nossos erros? Admitir as nossas fraquezas, os nossos pecados? Soberbo. Nós estávamos conversando com os pastores que às vezes é difícil, um discipulador tem que falar para um discípulo algum pecado. Rapaz, a coisa é tensa. E quando você fala, o que o cara vai dizer? Ah, vai rejeitar, vai ficar com raiva. Você sabe, no meu ministério, eu ganhei uns bons inimigos, porque eu falei a verdade. E olha que foi uma coisinha simples. Mas por causa daquilo, a partir daquele momento, ganhei um inimigo. Aí tudo o cara falava mal de mim, mal de mim, mal de mim, mal de mim. Vai falar a verdade por um cara soberbo. Ele vai virar o seu inimigo. E eu
tenho aprendido esse tempo todo que, na verdade, você é isso aqui. E você se acha aqui. Sabe o que te leva daqui para cá? Orgulho, soberba. Você está se olhando aqui, achando que você é isso. Mas você não é. Você não é. Sabe o que você é? Você é isso aqui. Mas você consegue se enxergar? Não. Então eu estava compartilhando com o pessoal aqui da igreja sobre essa visão da microcélula, que a gente está vivendo um momento de confessar os pecados diariamente. E olha, você sabe o maior pecado que eu descobri na minha vida? Eu já sabia mais ou menos, mas agora estou vendo todo. É uma coisa que você vê de vez em quando, né? Outra vez é ver todo dia. E todo dia eu estou vendo. Sabe como é que é meu dia? É Massal, é eu, meu ministério, meu trabalho, minhas coisas, é eu. Aí no dia seguinte, eu. Aí no outro dia, eu. Aí eu cheguei e comecei a pensar. E enxergar Massal, como você é Massal-cêntrico. Como você é eu-cêntrico. Eu estava contando a experiência que eu fui na rádio. Não era melodia, é rádio? Musical. Fui na rádio musical. Fiz uma entrevista. Fiquei 1 hora falando do meu ministério, das experiências que eu tive com Deus. E compartilhei muitas experiências ali. Foi tremendo. Aí no dia seguinte, quando eu estou na minha microcélula, eu vou confessar o pecado. Deus me fala assim: Massal, você ficou 1 hora ali na rádio falando de você. E era verdade. Eu estava preocupado em falar do que eu fiz através de Deus. Era eu, e não Deus. Massal, você ficou 1 hora falando de você e não de mim. Como nós somos eucêntricos, como nós somos orgulhosos. E o pior de tudo não é isso, é que a gente não sabe. A gente não sabe. E a gente acha que não. Acha que não. E como é que nós temos que fazer? O próprio texto diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O culto termina 12:30, né? Eu vou tentar não alongar muito, senão vocês vão morrer de fome aí. Vou acelerar aqui. Humilhai-vos. Eu quero ensinar a vocês um princípio que eu aprendi há muitos anos, e eu tenho ensinado muito sobre isso, que é o princípio humilhar-se. Então, esse é um princípio que eu tenho certeza, se você levar a sério, você vai ter que praticar, vai ter oportunidade de praticar muito durante a semana. Por quê? O humilhar-se é você intencionalmente se humilhar. Não é o seu chefe, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu líder, o pastor, que vai lá e te humilha. Não, é você intencionalmente se humilhar. Você errou, você pecou, você contou uma mentira. Você vai lá e diz: eu pequei, eu menti, eu errei. Me perdoa. Repitam comigo: eu pequei, eu falhei, eu errei, me perdoa,
É fácil? É fácil, né, aqui. Agora, quando a gente erra, você sabe o que vai mudar? Aqui, agora é lógico, tranquilo. Mas sabe o que vai impedir a gente de falar isso? Orgulho. Orgulho. O teu orgulho não vai te... Ele vai falar, não fale, você vai se humilhar, o cara vai pensar mal de você. Isso aqui vai te rebaixar. Não, eu não vou me humilhar, não. Aí você não fala. Deixa eu contar uma experiência. É que eu não gosto de ficar repetindo, então vou mudar as experiências. Um irmão da igreja, quem quiser ouvir as outras experiências, ouve do culto de manhã. Vocês gravaram de manhã? Não? Então, já foi. Já era. Não, eu vou contar umas de lá. Mas essa aqui o pessoal da manhã perdeu, então vocês são privilegiados. Um líder da minha igreja, a mãe dele, da igreja batista, ela tinha falecido, então ia ter o velório, era uma segunda-feira à noite, ia ter um velório, e na terça-feira de manhã, eu ia fazer um exame de colonoscopia e endoscopia. É um exame que você tem que limpar todo o intestino e tal, então você tem que tomar uns remédios para evacuar e limpar tudo. E aí, 6 horas da tarde, eu tomei os remédios lá, e aquilo lá dá diarreia, você vai limpando tudo. E eu fui para o velório. Quando cheguei lá, o pastor falou, Massal, você não quer dar uma palavra aqui? Eu falei, pastor, o negócio é o seguinte, tomei o remédio aqui, de repente estou falando, vai dar vontade de ir no banheiro, vai pegar mal. Aí ele falou, não, fica lá sentado, tá bom. Fiquei lá sentado. Aí no meio do culto, do velório, era um culto mesmo, né? Me deu aquela vontade, fui no banheiro. O banheiro ficava meio longe, assim, e estava uma noite fria. Aí eu fui lá no banheiro, fiz todo o trabalho lá. E o banheiro tinha umas paredes baixas, então o vento passava, sabe? Era um frio. Aí eu ia lavar a mão, assim, pensei, rapaz, a água deve estar gelada. Aí eu lembrei assim, tem álcool gel na entrada da igreja. Eu vou lá, passo o álcool gel e entro, acabou. E cheguei lá na igreja e tal. Quando eu cheguei lá, tinha acabado o bendito do álcool gel. Não vou voltar, não. E entrei no culto. Quando eu entrei, né? Nós só virar para lá, minha mulher aqui, eu sentei, a minha mulher agarrou na minha mão que eu tinha feito o trabalho. E você não acredita, ela virou para mim e falou, Massal, você lavou a mão, né? Adivinha que eu falei? Lógico. Pesou na minha consciência. E eu tenho um compromisso com Deus. Se eu tenho coragem para pecar, eu tenho que ter coragem para confessar. E eu não subo aqui se eu tiver algum pecado. Aí chegou foi na segunda, fiquei relutando. Aí sexta-feira eu tinha que ir numa igreja pregar. Eu falei assim, eu estou há tantos anos, mais de 30 anos, nunca subi com um pecado escondido, não posso. Tem que confessar para ela. Mas e o medo, a vergonha? Aí Deus é bom, né? Inventou o WhatsApp. Aí eu escrevi para ela. Benzinho, o negócio é o seguinte, você lembra aquela noite lá, então, você perguntou se eu tinha lavado a mão. Então, eu não lavei a mão. Pai, eu mandei para ela. Ela me mandou uma resposta.
Falei, ué, acho que ela achou graça. Legal, aí deixei assim, morreu o assunto. Orgulho, né? É difícil, né, irmãos? Orgulho. Eu tinha brigado com a minha esposa uma vez, e aí eu fui ensaiar o louvor, para ministrar o louvor. Cheguei lá, podia ter ficado quietinho, né? Briguei, todo mundo briga, né? Normal, né? Não é? Não sei se aqui em Itapetininga os casais brigam. Acho que não, né? Só lá em São Paulo, que vocês não têm esse problema, né? Mas nós lá tem problema, a gente briga. E eu fui para a igreja, ensaiando louvor. Podia ter ficado quietinho. Aí eu falei para o grupo de louvor, pessoal, acabei de brigar com a minha mulher. Sabe o que o grupo de louvor fez? Pastor, você não vai ministrar hoje não. Você vai embora para casa. Eles me mandaram, acredita? É que nem pegar o Mateus. Mateus, você não vai ministrar não, você vai embora para casa, filho. Me mandaram embora para casa. Nem no culto aparecia aquela noite. É mole. Eu fui uma vez num evento lá em Brasília. Era um auditório para 1000 pessoas. Estava lá o Azaf Borba, Kleber Lucas, e estava eu lá ministrando. Sábado de manhã eu ia pregar a palavra e o Azaf ia ministrar o louvor. E aí eu acordei 7 horas da manhã, tomei um banho e resolvi ligar a TV para ver o que os pastores de Brasília estavam pregando. Abre para mim aqui. Estavam pregando. E aí, quando eu estou virando os canais lá, irmãos, caiu num canal que estava passando filme pornográfico. Aí eu imediatamente virei. Aí eu voltei. E fiquei assistindo. E o filme estava no final, 5 minutos. Mais ou menos, nem sei, em torno disso. Aí acabou o filme, eu desliguei. E eu tenho uma coisa com Deus, que eu falei para vocês, se eu tenho coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. E aí aquele negócio me pesou. E agora, Massal? Você não pode ministrar desse jeito. Aí chegou o casal, pegou eu e o Azaf, nós ficamos sentados atrás, eu e o Azaf fomos conversando, e eu pensei assim, puxa, eu podia confessar para o Azaf aqui. Né? Mas eu fiquei com medo, com vergonha, que ele vai... Eu não tinha muita intimidade com ele. Se fosse hoje, não tinha problema, mas naquela época, eu fiquei com medo, eu não tinha intimidade com ele. Fiquei com medo, com vergonha, o que ele vai pensar de mim? Aí nós chegamos no auditório, aquele auditório enorme para 1000 pessoas, sentei na última fila. Fiquei com a mão no rosto assim. Aí me veio uma tentação. Olha, eu vou confessar só para Deus. E eu tenho uma coisa muito forte, que eu, enquanto era só eu e Deus, eu caía no pecado muito rápido. Mas quando eu decidi prestar contas para alguém de carne e osso, a coisa ficou mais séria. Então o negócio não era só confessar para Deus, tinha que confessar para alguém também. Andar na luz é isso, ter pecado escondido de ninguém. E aí me veio aquela coisa, mas Massal,
Por que você não confessa só para Deus e tá bom, depois essa será a única exceção. E aí me veio aquele pensamento, maçã, onde passa um boi, passa uma boiada. Aí começamos a adorar, tal, aquela coisa. Quando eu fechava os olhos, irmão, eu não conseguia adorar. Pornografia vinha na minha mente, nem adorar eu conseguia. Aí quando me chamaram, eu subi aqui pela esquerda, e quando eu cheguei aqui, eu não tive condições de pregar naquelas condições. Eu cheguei diante dos irmãos, falei, irmãos, eu tenho um pecado para confessar. Hoje de manhã aconteceu assim, assim, assim e assim. Chamei os pastores para orarem por mim. Quando eu voltei para Pompeia, cidade de Pompeia, perto de Marília, primeira reunião com a minha liderança, eu cheguei diante deles e falei, irmãos, lá em Brasília aconteceu assim, assim, assim e assim. É fácil. Mas quando você se humilha, Deus vai desenvolvendo humildade no seu coração. Deus vai gerando santidade na sua vida. É humilhante? É. Vocês sabem que porque eu confesso os pecados, já teve gente me acusando, você é um pecador. Sabe o que eu tenho que dizer para eles? Sabe o que eu tenho que dizer para eles? É verdade, eu sou pecador. Não sou melhor do que ninguém. E não sou melhor do que ninguém aqui, não estou falando por falar, não. Eu sei o que se passa dentro de mim, os pensamentos impuros, a vaidade que passa dentro de mim. E quanto mais você vai confessando, quanto mais você vai se humilhando, você vai descobrindo. Irmão, lembre-se disso. Deus resiste ao soberbo, aos humildes, o Deus de toda a graça. Ele dará graça, mas aos humildes. Aprenda. Então, essa semana, errou. Quantas vezes eu discuto com a minha esposa, eu fico nervoso, posso até estar certo, mas eu gritei, eu falei uma coisa que não devia, eu vou lá depois e falo, me perdoa, eu errei. E nem falo se eu estou certo, se estou errado, não interessa. O que interessa é o seguinte, eu errei, eu pequei. Se ela errou também, eu não vou acusá-la. Eu assumo o meu erro e vou e confesso. Então, essa semana, se você mentir, se você manipular, se você fizer, seja o que for, confesse. Eu errei, eu pequei. Só vou contar mais uma. É bem sutil isso. Uma irmã veio uma vez para mim e falou assim, pastor Marçal, estou com um problema assim, assim, assado e tal, ora por mim, pastor. Falei, não, vou orar por você. Aí na semana seguinte ela veio e falou assim, pastor, obrigado por ter orado por mim, obrigado porque Deus fez isso, 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 isso. E eu não orei. Então você fica com aquela cara de tacho. Você pode pensar assim, eu não menti para ela, né? O que é o correto? O que é o certo? Sabe o que eu tive que fazer? Irmã, você me perdoa, mas eu não orei por você.
Tem muito irmão que já fez isso, né? E fingiu que orou, né? Você vai percebendo que quanto mais você for esmagando o seu orgulho, mais sensível você vai ficar, viu? Você vai ficar frustrado com você. Você vai descobrir que você é pior do que você imagina. E não é um pouquinho, não. Você é bem pior que você está imaginando. Mas, por outro lado, vai vir uma alegria. Saber que Deus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Amém. E o último inimigo, a irmã aqui falou, quero ouvir o último inimigo, que eu nem preguei sobre o último inimigo aqui, que foi o que apareceu meio enrostido aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O último inimigo que eu quero falar aqui, que está no texto, é a ansiedade. A ansiedade é conhecido como o mal do século. Hoje, impressionante o que a Covid fez. Ela exacerbou a ansiedade. As pessoas estão mais ansiosas. As crianças, especialmente as crianças, começaram a ficar mais ansiosas. As crianças estão doentes. Agora você está vendo gente querendo matar, gente querendo morrer. Não está uma coisa terrível dentro da escola, porque eles estão sofrendo ansiedade, dá desespero, e mexe com todo ser humano. É terrível. O ansioso é aquele que ele já comprou o caixão, já está fazendo o velório e não tem defunto ainda. Ele está fazendo o velório sem defunto. Ansiedade faz isso. A coisa nem aconteceu, nós já compramos o caixão e já estamos fazendo velório. E talvez nunca vá acontecer aquilo que você está pensando. Então a gente tem uma ansiedade muito grande. E a fonte da ansiedade, irmãos, a fonte que alimenta a ansiedade se chama medo. Medo. Então, você pode estar certo. Se você está ansioso, é porque você tem medo que algo venha acontecer. Então, já vou encerrar, que eu passei já uns 13 minutos, né? Como você vai lidar? A minha mulher é psicóloga e ela ensina o seguinte: você tem que enfrentar o medo e não fugir. Então pergunto eu, do que você tem medo? O que você está com medo do quê? Você tem medo do quê? De ficar doente? De faltar dinheiro? De perder um filho? De perder o emprego? De ser mandado embora? Você tem medo de perder tudo que você tem? Opa, já estão mandando recado para eu acabar. Acho que é a minha mulher, Marçal, está falando demais. Do que você tem medo? Você tem que enfrentar. Se isso me acontecer, o que eu vou fazer? Se você perdeu o emprego, o que eu vou fazer? Se você ficar doente, o que eu vou fazer? Então, quando você começa a enfrentar o medo, a aceitar o medo e não fugir. Então, quando eu estava naquele velório e me veio aquela coisa, se eu perder o meu filho, eu não vou aguentar. Me veio aquela coisa.
Aí de repente, Massal, eu vou te dar graça para você enfrentar, seja o que for. Então eu quero dizer, o texto diz, lançando toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. Vamos traduzir, porque Ele é o Deus de toda graça, e dará toda graça, e graça sobre graça, para você enfrentar, seja o que for, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de doença, falta disso. Deus não promete te livrar de tudo isso, mas Ele promete te dar a graça dEle. Então, só quero que você lembre disso, quando você for embora, aconteça o que acontecer na sua vida, o Deus de toda a graça dará graça para enfrentar, seja o que for. Amém? Fica de pé.